Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Beat Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para o dia 29 de maio de 2025, quinta-feira. Uma quinta-feira de bons jogos, então nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também para quem puder dar aquela força pra gente seguindo as nossas redes sociais, o link tá na descrição. E o nosso grupo totalmente gratuito lá no Telegram, é só clicar no link da descrição em grupo grátis, tá? Que você vai lá direto pro Telegram e entra no nosso grupo totalmente gratuito e recebe entradas de graça todos os dias, tá? Começando aqui por Grêmio e Sportivo Luqueno, esse jogo aqui que é 7 horas da noite. E galera, aqui pro Grêmio vale, né? Vale muito porque o Grêmio precisa dessa vitória para chegar a 12 pontos para ultrapassar o Godoy Cruz. Mas o time do Godoy Cruz pega o Atlético Grau, que é um time mais fraco também, que fez apenas 3 pontos nessa competição, e o Godoy Cruz venceu o time do Atlético Grau na casa do Atlético Grau, e agora o Godoy Cruz pega o Atlético Grau jogando dentro de casa. Grêmio precisa vencer para tentar essa classificação direta. Quem sabe aí o time do Godoy Cruz tropece, né? Acabe perdendo esse jogo ou até mesmo empatando. Então o Grêmio precisa vencer e precisa vencer bem. Em caso do Godoy Cruz empatar, ele precisa passar no saldo de gols, tá? Então, para esse jogo aqui, o que eu gosto? Para mim, a vitória do Grêmio. Mesmo que o time do Grêmio não seja um time confiável, mesmo que o time do Grêmio seja um time fraco, na minha opinião, realmente o time do Grêmio não é um time forte, é um time fraco. Quem quiser ficar de fora desse mercado de resultados e buscar algo que é uma entrada muito boa para esse jogo, e pode ser uma entrada muito boa, é o mercado de cantos. Buscar mais cantos para o time do Grêmio, tá? Buscar mais cantos para o Grêmio, mais cantos para o Grêmio no primeiro tempo, tá? Essa entrada pode ser uma entrada muito boa porque o Grêmio com certeza vai jogar em cima. O time do Esportivo, o que ele briga aqui por mais nada, né, galera? Porque ele não consegue alcançar mais o Grêmio para brigar por uma segunda vaga para ir para os playoffs. Então, não brigo por mais nada. A vitória do Grêmio eu gosto porque realmente pega um time muito fraco e realmente o Grêmio precisa muito dessa vitória, ainda mais depois dessa eliminação pro CSA pela Copa do Brasil. Então o Grêmio vai com tudo pra cima, com o apoio da torcida, né? Ou até não. Mas para esse jogo aqui, acredito que o Grêmio vai jogar muito em cima. Pode ser um jogo bom para escanteios, pode ser um jogo bom para vitória do Grêmio, mas eu aconselho vocês a pegarem numa odd mais alta, porque como eu falei, não confio tanto no time do Grêmio. É um time fraco, tá? Se a gente for ver no papel, o time do Grêmio é um time fraco. Então, para esse jogo aqui é o que eu gosto, tá? Acredito que o Grêmio possa pressionar, né, por precisar dessa vitória, e gosto do mercado de escanteios. O que não bateria esse mercado de escanteios nesse jogo? O Grêmio fazendo um gol rápido, fazendo um gol ali no começo do primeiro tempo, tá? Aí pode ser que complique um pouco, mas mesmo assim o Grêmio precisa de resultado, o Grêmio precisa de gols, tá? Ele precisa fazer saldo, então vai continuar indo para cima, então ainda se torna um jogo bom para escanteios, tá? Próximo jogo a gente tem Godoy Cruz contra o Atlético Grau. Acabei de falar para vocês, jogo 7 horas da noite também, mesmo horário, porque é uma decisão, né? Se o Godoy Cruz vencer, já tá nas oitavas finais da Sul-Americana, tá? Então precisa dessa vitória aqui o time do Godoy Cruz para se classificar, porque se ele empatar ou perder, se ele empatar, o Grêmio tem que fazer o saldo de gols para ultrapassar o time do Godoy Cruz, mas se ele perder e o Grêmio vencer, já era, o Grêmio se classifica direto, tá? E lembrando que na Sul-Americana o primeiro só que se classifica, é diferente da Libertadores que se classifica o primeiro e o segundo colocado, tá? Por isso que eu tô falando, então, que a liderança é muito importante, tá? Então o Godoy Cruz só depende dele, jogando dentro de casa. Gosto dessa vitória, tá? Mas eu gosto dessa vitória também junto com o over 1,5, tá? Gosto do over 1,5 também, porque eu acredito que o time do Godoy Cruz vai jogar bem em cima aqui. E o Atlético Grau, galera, o Atlético Grau não briga por mais nada também, né? Então essa vitória é o melhor cenário, tá? Esse over 1,5, o Godoy Cruz não é tão over assim. Ele vem aqui, ó, de menos 3,5 nas últimas 4. Então eu prefiro essa vitória do que o over 1,5, tá? Próximo jogo a gente tem Racing contra o Fortaleza, galera. O que eu gosto para esse jogo aqui, jogo 9h30 da noite, jogo muito decisivo para o time do Fortaleza. Por quê? Se o Fortaleza empatar esse jogo, é um resultado bom, porque ele vai a 9 pontos e o Atlético Bucamaranga não ultrapassa. Só ultrapassa se ele fizer uma goleada no time do Colo-Colo, e até mesmo ele tem que vencer de goleada o time do Colo-Colo. E se eu não me engano, ele pega o Colo-Colo na casa do Colo-Colo, tá? Nesse último jogo, se eu não estiver enganado, tá?
Mas eu acho que é isso. Então ele precisa vencer e vencer bem o time do Colo-Colo, o time do Atlético Bucaramanga e o time do Fortaleza. Ou tem que perder ou até mesmo empatar, mas se empatar, o time do Atlético tem que vencer bem, tá? Então o Fortaleza empatando, ele vai a 9 pontos. Fica muito difícil do Bucaramanga passar o Fortaleza. Agora, se o Fortaleza acabar perdendo pro Racing, que pode ser uma coisa que possa acontecer, porque o Racing é um time muito forte, ainda mais jogando dentro da sua casa, o Atlético Bucaramanga só precisa vencer, tá? Então, esse jogo é muito arriscado pro Fortaleza. Pelo menos um empate o Fortaleza precisa, porque é uma coisa que deixava ele mais seguro, tá? Mas, galera, o Racing vai jogar em cima. O Racing vai jogar em cima porque o Fortaleza vencendo, ele pode ir a 11 pontos e se tornar o líder do grupo. Então ele vai pra cima também o time do Fortaleza, porque sabe que não pode perder, sabe que tem que pelo menos... Eu acredito que o Fortaleza vem pra tentar segurar um empate, tá? Pra tentar segurar um empate, porque se for pra se abrir, pra ir pra cima do Racing, na casa do Racing, galera, vai se complicar, tá? Então pra esse jogo, eu vejo o Racing jogando muito em cima do Fortaleza. Pra mim o Racing não perde. Dupla chance pro Racing eu gosto, Racing ou empate, tá? Quando a gente fala dupla chance, é Racing ou empate, tá? Gosto desse dupla chance. Gosto também, para esse jogo aqui, de buscar mercado de cantos pro time do Racing, tá? Gosto mais cantos aí pro Racing, eu gosto porque, como eu falei, Fortaleza vai vir para segurar esse jogo, tentar sair no contra-ataque, tá? Porque aí se ele conseguir encaixar um contra-ataque, fazer um gol e ficar com essa vantagem, galera, é um resultado muito bom pro Fortaleza. E o Racing vai jogar em cima e vai tentar essa vitória jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida e é o time favorito, tá? Então por isso que eu gosto de escanteios pro Racing também, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem Fluminense e Once Caldas, esse jogo 9h30 pela Sul-Americana agora, tá? Esse jogo, galera, vale muito, porque, como eu falei já pra vocês, é o último jogo e o primeiro se classifica direto. Então o Fluminense precisa muito dessa vitória para ultrapassar o time do Once Caldas, é confronto direto, tá? Então se o Fluminense vencer, ele vai a 13 pontos e ultrapassa o time do Once Caldas. Então pra mim, galera, sem muita enrolação, o time que vem de uma vitória pra cima do Vasco, joga dentro do Maracanã, joga muito bem, tá jogando bem, né, o time do Fluminense. Pra mim é vitória do Fluminense, tá? Gosto da vitória do Fluminense. Algumas casas, principalmente a Betano, vai estar pagando uma odd de 1,55 mais ou menos. Dá para pegar o empate anula quem não confiar no Fluminense. Mas de verdade, para mim, é jogo Fluminense vencer. Tá? É jogo Fluminense vencer, vir com o time completo. Para mim é vitória do Fluminense. Gols, galera. Fluminense na frente, o time do Once Caldas vai para cima. Porque ele sabe que um empate para o Once Caldas é uma boa. Tá? Um empate para o Once Caldas é uma boa. Então o Once Caldas vem para empatar. Porque se ele empatar, ele vai a 13 pontos e se classifica em primeiro e se classifica direto. Então vamos ter um Fluminense em cima do Once Caldas também, um mercado de escanteios para quem gosta. Pro Fluminense é uma boa, tá? Próximo jogo temos Atlético Mineiro e Cienciano. Esse jogo aqui que é 9h30 da noite, galera. Uma odd bem baixo para a vitória do Atlético, porque realmente o Atlético é muito favorito. E realmente o Atlético precisa vencer o Cienciano, que é o líder. Então o Atlético vencendo também outro confronto direto. O Atlético vencendo, ele vai a 11 pontos, ultrapassa o Cienciano e se torna o líder do grupo, tá? E se classifica direto também. Então pro Atlético é muito importante vencer, ainda mais jogando dentro da sua casa. Para mim é a vitória do Atlético, mas nessa odd, não, uma odd muito baixa. Dá pra gente pegar uma vitória do Atlético com um over 1,5. Aí já dá uma duplinha boa aí pra completar um bilhete. Mais ou menos uma odd 1,25, uma odd 1,30, tá? Mais ou menos é isso que vai ter essa odd. Pra completar um bilhete é uma boa, tá? Mas fica de olho já, uma vitória do Atlético no primeiro tempo. O Atlético voltou a jogar bem, tá? Então uma vitória do Atlético no primeiro tempo pode ser uma boa. Um gol no primeiro tempo, tá? Pode ser uma boa. Escanteios para o Atlético também no primeiro tempo pode ser uma boa. Mas o risco, tá? O risco desse jogo de gol no primeiro tempo, de escanteios no primeiro tempo, se o Atlético fizer um gol rápido, né? Aí pode ser que não bata o mercado de cantos. Mas juntar aí uma vitória do Atlético com o mercado de cantos, tá? Pode ser uma boa aí para esse jogo também, tá bom? Então, tamo junto, galera. Foi esses os nossos palpites aí para essa quinta-feira, com bons jogos, com bastante jogos decisivos também, tá? Então, sexta-feira tem mais para vocês. Tamo junto, vamos para cima. Yeah.